Bom dia, pessoal, tudo bom com vocês por aqui? Tudo ótimo. Bem-vindos ao canal Dani Delanos e bem-vindos a mais uma história do nosso mundo gringo. Se você já acompanha nossas histórias, não esqueça de deixar seu comentário, que é muito importante para as nossas Alices. E se você está gostando do canal, não esqueça de deixar o seu joinha, tá bom? Se inscreva para você não perder as próximas histórias. Então vamos lá, a história de hoje. Dani, sou uma das Alices do seu canal. Gosto muito da forma respeitosa como você lê as histórias, sem julgamentos e com muito carinho. Eu já estava querendo escrever, mas ando muito sem forças. Mas tirei um pouquinho de força para compartilhar com vocês um pouco da minha vida. Vim de uma família de imigrantes portugueses e espanhóis, principalmente italianos. Somos muito unidos, claro que nos desentendemos, mas normal, como em toda a família. Tive uma mãe mais nervosa. Ela nunca soube direito como dar carinho. A forma que ela encontrou foi se dedicando à casa. Estávamos sempre bem limpinhos, alimentados, bem vestidos, mas ela nunca conseguiu dar um colo. Às vezes ela usava palavras duras, ofensivas e humilhantes. Apanhei muito, eu e meus irmãos, às vezes do nada. Eu tenho 2 irmãos mais novos que eu. O caçula e eu temos 9 anos de diferença. Era meu bebê, pois eu ajudei a criar. Minha mãe é de uma época de que ele é homem, ele pode. Mulher tem que casar virgem. E existe mulher para o homem usar e as para casar. Então, você vê que a mãe dela é daquela época, né? Existe a mulher para casar e a mulher que o homem quer usar, né? Bom, ela vivia falando essas coisas, sempre atrás de mim. Ela dizia para eu não fazer sexo antes do casamento, como se que sexo fosse uma coisa ruim, sujo. Claro que nunca levei isso ao pé da letra, porque minha geração foi diferente. Tenho 50 anos. Diferente até a página 2, né? Porque quem engravidasse na minha época tinha que casar, mesmo sem amar a pessoa. E muitas vezes se escondia a gravidez até o casamento. Já aconteceu até de meninas engravidarem, a família levar para longe, voltar com o bebê e a família falar que o bebê era adotivo ou que era irmão da que estava realmente grávida, né? Minha mãe cresceu num lar opressor, muito rígido, e apanhou muito também. O pai dela, meu avô, já era diferente. Ele era mais calmo e nunca levantou a mão para minha mãe, mas minha avó sempre foi muito rígida. Certa vez, minha avó empurrou minha mãe naqueles móveis de vidro, cortando ela todinha. Ela trancava minha mãe para fora de casa se minha mãe chegasse 5 minutos atrasada do horário estipulado. Minha mãe só não dormia na rua porque uma vizinha, amiga da família, recolhia minha mãe. Certa vez, ela jogou um tamanco no rosto da minha mãe que quase a cegou. Minha mãe tem depressão há mais de 30 anos por conta dessas coisas que ela passou. Acho que por isso também minha mãe se tornou tão amarga. E assim ela fez conosco. Uma vez, algo que eu não esqueço, ela me disse: olha lá, é só os machinhos dela, no caso eu, chamar ela para sair e ela vai correndo, parece uma putinha. Dani, eu tinha 12 anos, os machinhos a qual ela se referia eram meus amigos que iam lá em casa para conversar. Uma vez eu apanhei porque eu estava rindo. Ela se virou do banco da frente do carro do meu pai e me deu um tapa na cara. Falou para eu calar a boca. Eu estava atrapalhando meu pai na direção do carro. Aquilo me doeu mais do que o tapa, pois eu estava rindo, eu estava alegre. Eu não estava fazendo nada de ruim. Senti uma alfinetada no meu peito e aquilo foi muito ruim. Isso me doeu tanto que até hoje eu não esqueço, isso me marcou. E é assim que as pessoas vão ficando retraídas, né, gente? Imagina, sua própria mãe, você rindo, te dá um tapa porque você tá feliz. Seus amigos chegam para conversar, você ouve, lá vai a putinha. Não, essas coisas, vocês sabem que vão ficando na cabeça da pessoa, né? Claro que não era sempre tudo ruim. Nada é tudo ruim, né, gente? Ela sempre defendia a gente de tudo, já defendeu meus irmãos de moleques da rua, já foi na escola, me defendeu de bullying, me defendeu de uma professora que cismou comigo e me desfazia na frente da classe. Bom, então tinha esse lado bom, né?
Meu pai era o completo oposto, um homem alegre. Lembro que a gente, quando criança, ele punha a gente nas costas e fazia muitas brincadeiras de cavalinho e outras coisas. Sempre me abraçando, me beijando, fazendo cafuné, dançava música dos anos 60, aliás, aprendi com ele. E o tempo todo ele me dizia, te amo. Quando eu era adolescente, se ele via que eu chegasse em casa triste, ele ia até meu quarto e perguntar, filho, o que foi? Você precisa conversar? E eu contava tudo para ele. Ele ouvia e me dava conselhos. E terminava a conversa com um abraço. Ele era meu porto seguro, meu melhor amigo. Cresci assim. Quando ela me batia de qualquer coisa que tinha na mão, meu pai era só amor e compreensão. Perdi meu pai há 21 anos atrás por causa de um câncer de garganta. Confesso que eu quase morri com ele. Eu tinha acabado de me casar. Eu simplesmente parei a minha vida. Foi muito sofrimento. Durante 3 anos ele sofreu e faleceu quando meu primeiro filho tinha 3 meses de vida. Parte de mim se foi com ele. Nunca mais fui a mesma. Sinto falta até hoje do meu pai. Sofri abuso sexual de um amigo do meu avô quando eu tinha 5 anos. Depois de um primo que era usuário de drogas. Nessa ocasião eu tinha 9 anos e ele 15. Não ocorreu o ato em si, nenhuma das vezes, mas me bulinaram onde puderam. Eu nunca tive coragem de contar para ninguém. Meu tio, pai dele, e meu tio, o pai dele, do primo, e meu pai eram irmãos e morreram sem saber. Meu tio foi assassinado por um traficante que foi cobrar uma dívida do meu primo, com um tiro na cabeça. Sofri muito, pois eu amava esse meu tio. Bom, como eu disse, eu sofri bullying na escola por causa de uma piada que fizeram comigo num passeio da escola ao extinto Play Center. Naquele tempo não existia a palavra bullying, era brincadeira de criança, né? Eu não tinha paz nem na sala de aula, nem quando eu entrava na escola, nem na educação física, nem nas festinhas de aniversário. Lembro que eu entrava de cabeça baixa para ninguém me ver e não começarem a gritar e me humilhar. Nem quando eu estava indo para a escola eu tinha paz. Uma vez, 2 meninos mais velhos passaram de carro gritando e me xingando. Lembro que as pessoas até se assustaram, ninguém entendeu nada. Mas eu sabia que era comigo. Me recolhi dentro de mim. Nas festas familiares, eu também não tinha paz. Até uma prima minha entrou nessa brincadeira de me humilhar. Minha tia disse, se vocês continuarem com isso, vão ter que sair da minha casa. Deixa ela em paz. Certa vez eu estava numa festinha, eu devia ter 13 anos, e no meio dos parabéns, as crianças começaram a gritar meu apelido e apontar e a rir na frente de todo mundo. Eu estava conversando com o menino há horas antes do parabéns. Ele do meu lado presenciou tudo. Segurei o choro, mas as lágrimas escorriam. Ele me tirou do salão e fomos para a parte externa do prédio. Aí ele me disse, não fica assim, são moleques. Ele era muito bonito, popular, mas tinha problemas familiares e naquela época ele usava maconha. E naquela época usar maconha era considerado assim, ser drogado. Bom, nem vou falar o que eu penso disso, né? Porque pra mim droga é droga. Me lembro que ele pegou na minha mão, olhou bem pra mim e disse, pelo menos um dia da minha vida você me fez feliz, e me beijou. Nos abraçamos. Quando nos abraçamos, eu vi pelas costas deles que estávamos sendo observados. As meninas que me xingavam nos viram e saíram correndo para contar para a festa toda. Falei para ele e ele disse, deixe que elas façam o que elas querem. No dia seguinte, encontrei com ele numa quermesse perto de casa. Eu ia terminar tudo. Ele insistia em saber que eu queria falar, mas eu não tinha coragem. Bom, às vezes ele passava pela minha sala e me olhava pela janela. E como eu previ, ninguém nos deu paz. Todo mundo fazia piadinhas e chacotas. Acho que ele não aguentou e parou de falar comigo. Depois de um tempo, quando eu já tinha terminado os estudos, encontrei com ele na praça da escola. Conversamos, mas novamente eu nunca tive coragem de trocar sobre o assunto e ele também não comentou nada. Passou mais o tempo e fiquei sabendo que ele morreu num acidente na estrada indo pro litoral. Foi triste. Bom, depois disso tive um namorado aos 18 anos, perdi a virgindade com ele. Foi maravilhoso, mas não durou muito, foi só 1 ano. Mas foi intenso.
e pela primeira vez eu amei alguém de verdade. Ele terminou comigo pois ele queria aproveitar a vida. Essa foi minha primeira depressão. Sofri muito. Ele também, mas colocou a liberdade dele em primeiro lugar. Ele voltou depois de 2 anos, saímos, mas eu não quis mais. Acho que tinha se quebrado o encanto. Conheci meu ex-marido aos 22, me apaixonei e seguimos namorando. 2 anos depois, entrei no banco. Eu adorava trabalhar lá. Casei e construí minha vida. Consegui uma promoção no trabalho e recomeçou meu inferno. A gerente, encarregada, supervisora, me trancavam na sala da gerência e diziam que cara feia. Nessa ocasião, meu pai já estava muito doente, meu sofrimento me rasgando. Dani, não era cara feia, era tristeza. Eu já casada e grávida do meu primeiro filho. Uma supervisora virou a cara para mim e começou a falar para todo o departamento que eu tinha copiado o nome que ela ia dar para o filho dela, que ela também estava grávida. E eu nem sabia. Falavam coisas pelas minhas costas. Tinha um barzinho que eu e meu ex-marido frequentávamos que tinha o nome que íamos pôr no meu filho, muito antes de eu pensar em trabalhar naquele banco. Eu nem sabia que ela ia pôr o mesmo nome. Aliás, qual o problema, né? Tanta gente tem o mesmo nome. Nem da mesma família nós éramos. Nunca mais nos veríamos após trabalhar naquele departamento. Meses depois, ela veio me pedir desculpas. Pois ela soube que meu pai estava doente e eu só recebia ataques. Bom, aí, gente, o que aconteceu? Ela disse o seguinte: desculpa aí, a luz deve ter mudado, tá mais escuro, mas a luz estava fazendo muita força nas minhas vistas, gente, tá me dando muita dor de cabeça. Vamos lá. Consegui sozinha outra colocação em outro departamento, porque eu tinha muitos amigos, e por fim, acabei sendo promovida ao invés de rebaixada. Só que nesse departamento eu não tive apoio nenhum da então chefe, que dizia que eu precisava de ajuda. Dani, às vezes eu chegava às 6 da manhã e saía às 11 da noite e ficava sem comer. Bom, aí ela disse que nesse meio tempo, né, ela ficou grávida do segundo filho, novamente adoeceu, saiu de licença médica e nunca mais retornou. Segui minha vida. Meu ex-marido era um homem bom, mas muito enrolado com as finanças. Afundou nossa vida financeira, era depressivo, mal-humorado, a ponto de às vezes ficar sem falar comigo por 3 dias. Ele era obcecado por mim e ficava me policiando dentro de casa. Ele tomava muitos calmantes e andava pela casa como um zumbi. Meu sentimento acabou esfriando por ele e eu me separei. Depois disso, me relacionei com um rapaz que bebia muito, era abusivo e chegou até a me bater. Fora os insultos verbais que ele fazia comigo. Ele dizia que eu não tinha corpo, que eu era magrela, que eu não tinha bunda, peito, que eu era dentuça, que meu cabelo era de vassoura. Dizia coisas vexatórias em relação ao meu desempenho sexual. Peguei conversas dele com outras mulheres no celular dele. Ele arrumava namorada no meio da nossa relação e ainda queria ficar comigo. O pior, ele queria que eu deixasse o meu carro na mão dele, o meu cartão na mão dele, um perfeito gigolô, mas eu nunca permiti. Eu não iria jamais entregar anos de luta e suor na mão de um cafajeste. Ele que fosse trabalhar. Bom, os amigos dele viviam dando em cima de mim. Modéstia à parte, sou uma mulher bonita. Enfim, ele destruiu o meu emocional. Depois de muito sacrifício, eu consegui sair dessa relação horrível. Mas saí muito doente. Desenvolvi fibromialgia, artrite e esporão nos pés. Eu tinha crises intensas de enxaqueca. Precisava ficar hospitalizada várias vezes. Tenho dores horríveis até hoje. Mas com terapia e medicação eu consegui me reerguer. E aqui entra a próxima história e a última. Me relacionei com um rapaz 22 anos mais novo do que eu. No começo eu não queria, mas ele era calmo, meigo, carinhoso. Se fez muito presente na minha vida. Sempre me dizia pra gente tentar, que deveríamos amar, amar muito, porque a vida é curta e a gente tem que ser feliz. O que ele não tinha medo, mas como nem tudo é um mar de rosas,
Mais uma vez o inferno começou. Certa vez ele me disse que ele usava drogas. Eu não tinha passado por isso antes. E acabei não dando muita atenção. Apresentei meus filhos, minha mãe, meus amigos. Ele frequentava a minha casa. Estávamos sempre juntos, nos dávamos bem. E finalmente eu me senti em paz, amada, valorizada e protegida. Então deixei meus medos de lado e me permitia ser feliz. Eu estava tão feliz que eu nem acreditava que finalmente eu ia poder relaxar um pouco, o que foi um erro. Acho que eu deveria ter cortado ele da minha vida nessa hora, mas eu não consegui. Foi aí que ele começou a mudar de comportamento, às vezes se tornava rude nas palavras, mas nunca levantou a mão para mim, mas era arrogante e grosseiro, muitas vezes desnecessário sem motivo. Começaram as sumidas, os abandonos, a deslealdade. Por vezes ele me deixava para sair com amigos. Marcava, não vinha, eu ficava arrumada esperando. Começou a dizer que não sabia o que fazer com a nossa relação, que não sabia se assumia, não sabia o que queria da vida dele. Pedia tempo, aparecia depois e voltávamos, e assim foi indo e vindo. Ele tinha picos de humor, colocava indiretas para mim nas redes sociais, nos status. Às vezes, no mesmo momento em que estávamos conversando, ele já mudava assim de humor, né? Ele começou a ficar outra pessoa. Não era aquela pessoa que eu conheci e eu sofri. Ele não me dava apoio e suporte emocional. Tive que operar, tirar um mioma, depois para pôr um DIU, porque eu estava com muito sangramento. Olha, quase igual a mim, né? E ele sequer veio me ver. Os meses passaram. Dani, eu apoiava ele em tudo. Ajudava no que ele precisava. Nunca o abandonei. Fui mulher, segurei as barras dele. Não financeiramente, porque isso ele nunca pediu. Uma vez, depois dele voltar de uma viagem de fim de ano, ele terminou comigo dizendo que eu não era o melhor para ele. Mas não durou nem um mês e ele voltou a me procurar. Dei uma nova chance, mas ele não mudava. Decidi então terminar. Chamei ele, expliquei a situação e pedi para ele ver o que ele realmente queria. Porque daquele jeito não estava bom para mim. Eu sempre me posturo em tudo na minha vida. Alguns dias depois, ele me chamou para nos vermos num pub. Fui porque pensei que poderíamos conversar e nos entender. Mas quando cheguei, ele estava transtornado sob efeito de drogas e álcool. E novamente me tratou mal. Dessa vez eu não aguentei calada e brigamos. Bom, nessa época minha mãe estava no hospital entre a vida e a morte com uma infecção no intestino. Eu só queria me distrair um pouco, ter o apoio dele. Eu tinha virado a noite no hospital e só queria um pouco de conforto emocional. Ao invés disso, ele só me distratou. Depois disso, mandei um texto para ele falando da minha decepção e falta de apoio. Ele simplesmente parou de falar comigo e não teve uma conversa para terminar. Tentei conversar várias vezes e ele sempre se negando. Acabou se envolvendo com pessoas que usavam mais drogas e muita bebida, passou a usar ainda mais. Aquilo me doía de ver. Foi então que ele começou a me destratar pela internet. Não diretamente, mas ele colocava indiretas que me machucavam. Bom, eu sempre insistindo que nós devíamos conversar, mas ele nunca quis. Dani, adoeci, entrei numa depressão, pior que as outras. As dores aumentaram, eu não tinha força para levantar da cama e nem para falar. Meus filhos e meus amigos que fizeram uma força-tarefa para me ajudar. Ele continuou com as indiretas. Se eu saía, ele punha, se eu parava de chamar ele punha, acho que era na internet, né, as indiretas para ela. Bom, eu quis conversar porque eu queria entender por que alguém que conviveu comigo quase 3 anos saiu da minha vida sem dizer uma palavra. Quando entrou a pandemia, tentei falar com ele para ver se ele estava bem. Ele pediu que eu não o procurasse mais e me bloqueou. Dani, eu não tinha mais nada a perder. Gravei áudios dizendo tudo que eu senti, mandei para ele do telefone de outra pessoa e isso me aliviou. Bloqueei ele em tudo. Pus um ponto final no meu sofrimento.
Porque pra mim, ele parece uma pessoa sem coração e eu não espero mais nada vindo dele. Desbloqueou de tudo, mas eu permaneci com ele bloqueado. Tenho medo dele me ferir novamente, ou eu entrar em depressão. Tive que trocar a medicação, voltar ao tratamento com o reumatologista. Minha vida ficou por um fio. Eu estava a ponto a morrer de tristeza. Então minha história terminou assim. Minha alma ferida e machucada, eu morrendo de medo de amar de novo. Espero que um dia, quem sabe, eu possa amar novamente. Hoje eu quero paz, quero viajar, conhecer outros países, cuidar da minha saúde e cuidar dos meus filhos. Eles sim estão comigo para tudo. São ótimos filhos. Apesar de tanto sofrimento, eu sou forte. Tenho amor pela vida. E aprendi que não se deve dar tudo para as pessoas. Elas não sabem receber e não valorizam. A gente é que tem que se valorizar. E aprendi também que na primeira demonstração de desamor devemos nos retirar para não arrastarmos mais sofrimento. Porque nada e nem ninguém é mais importante que nós. Sei que a mulher que sou, e se eu não encontrar alguém que me valorize, né, eu não posso mais ficar com essa pessoa. Então, o melhor mesmo hoje é estar em minha companhia. Um beijo carinhoso e muita sorte para o seu canal. Obrigada, minha linda. Olha, eu fico feliz de ler o final da sua história, que você enxergou isso, né? Porque eu fiquei meio apreensiva quando você começou. Ah, ele me bloqueou, ele tem que me explicar, eu tenho que entender. Gente, olha, uma coisa eu aprendi a duras penas. Ninguém tem que explicar nada para ninguém. Principalmente se você está num relacionamento desgastante como esse seu, que terminava, voltava, terminava, voltava. Então assim, você falando, eu tentei conversar com ele várias vezes para ver se ele mudava, esquece, sabe? Nós mulheres, a gente tem essa mania de querer mudar as pessoas, achar que a gente vai conseguir mudar, que a gente vai conversar e a pessoa, né, vai cair em si, que ela, sabe? Primeiro, a pessoa ela tem que querer ser ajudada. Ela tem que querer mudar. Não é eu que vou mudar alguém, né? Essa pessoa ela tem que querer mudar. Se ele usa droga, bebida, você pode falar, minha filha, 20 anos na cabeça dele. Se ele achar que pra ele tá bom, ele vai continuar com isso. Até se um dia acontecer algo que realmente ele pense, meu Deus, isso tá acabando com a minha vida, eu tenho que mudar. Então, sinceramente, eu sei que é difícil, às vezes a gente vive com uma pessoa há tanto tempo, né? A gente quer explicações, a gente quer achar um motivo. Por que essa pessoa não tá mais comigo? Por que ela não... Mas às vezes não tem motivo, sabe? A pessoa não quer e pronto. E hoje eu aprendi a aceitar a decisão das pessoas. Eu vou ficar com uma pessoa que fala pra mim, eu não quero mais estar com você. Você não faz bem pra minha vida. Sei lá, igual ele falou, né? Não é isso que eu quero. Pra que eu vou ficar querendo saber o porquê? Então tá, tchau, entendeu? E quando você falou que ele jogava indiretas, era pra você ter bloqueado ele há muito tempo, porque também quando acaba assim, a gente não tem que ficar assistindo a vida da pessoa, sabe? Principalmente quando você acaba mal, como foi seu caso, que te prejudicou, te fez ficar doente. Então acho que a melhor coisa é a gente não ficar procurando, ficar vendo, será que ele já tá com alguém? Será que a vida dele tá andando? Será que tá assim? Será que tá assado? Eu entendo que... me deu uma coceira nas costas aqui. Então, mulheres, vamos parar de querer, né, achar... Olha, eu sei que é foda, né? Às vezes você tá casada, tem criança, mas, sei lá, um relacionamento de namoro, que o cara já não tava te fazendo bem... Muito bom você ter notado, assim, que você não precisa dele, sabe? Que você precisa da sua companhia, dos seus filhos, dos seus amigos, né? Se você tem condições, vai viajar, vai conhecer outras coisas. Gente, a gente tem que estar com alguém que faça a gente feliz, né? Eu canso de falar isso aqui. Pessoas como a Simone até falou num vídeo que eu fiz com ela aqui no canal, a pessoa ela tem que tirar da gente o que é melhor da gente. Agora, a pessoa quando tá com a gente, né, e consegue colocar o nosso pior pra fora, igual você
se acabou entrando em depressão, se acabou isso e aquilo. Tipo, você sabe, se você tava se sentindo... Você já sabia que esse relacionamento não era pra você, né? Só que às vezes a gente quer insistir, a gente acha que é pra provar. Mas peraí, não é possível que esse cara não se interesse por mim. Gente, acho que toda mulher passa por isso, né? Mas a gente tem que chegar num nível que sim, eu sou a minha melhor companhia, eu sou mais importante do que qualquer coisa e, sinceramente, ninguém me deve explicação. Se o cara falar, não tô afim de ficar... Pra que eu vou ficar lá perguntando, mas por quê? Mas por que você não quer ficar comigo? Não, porque a gente ficou tanto tempo junto. Ficou, passado, passou. Ontem foi ontem, passou. Entendeu? Não quer ficar comigo? Então que se dane, vai ficar sozinho, né? Então, eu, pelo menos hoje, eu penso assim, sabe? Não pediria explicações se a pessoa terminasse comigo, não. Pra que eu ia querer saber? Quem sai perdendo foi ele, não fui eu. Entendeu? Então é isso, amor. Um beijo pra vocês. Deixe um comentário se gostou, joinha, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Tchau.